O ano que inicia a década geralmente dita a direção que o hip hop tomará nos anos a seguirem. Em 1990, a Tribe Called Quest lança seu primeiro álbum, People's Instinctive Travels in the Paths of Rhythm, com músicas como Bonita Apple Bum, que ditou o ritmo do jazz rap do começo da década. Em 2000, Eminem lançou The Marshall Mathers LP, com The Real Slim Shady, além de outras extremamente populares, que mesmo sendo de um estilo mais hardcore, foram amplamente influentes até em outros gêneros, como no metal de Limp Bizkit, por exemplo. Em 2010, Ye lançou My Beautiful Dark Twisted Fantasy, uma obra-prima, que ampliou o espaço honesto do mainstream do hip hop e possibilitou a ascensão de outras cenas ao holofote. No Natal de 2020, em meio a um dos ápices da pandemia, um álbum conceitual, que muitos chamam de punk, mas eu acho que ele repousa em outro espaço, mais pesado, carregado por uma energia obscura, foi publicado depois de muita espera. Whole Lotta Red foi o resultado de anos de experimentação de Cardi, uma experimentação vívida, verdadeira, sem se alienar das suas consequências. Drogas, o lifestyle de rockstar, shows de moda, esoterismo, tudo isso influenciou na produção do álbum. 2 anos se passaram desde Da Elite, obra-prima do trap. Whole Lotta Red, na minha opinião, sobrevive em outro lugar, outra vertente, uma linha única, um ponto fora do círculo que tenta circundar todo artista. Seu impacto está em vigor até os dias atuais. Cada lançamento do underground norte-americano tem um dedo de Whole Lotta Red. Se falamos de Ned Spade, Osama Sun, Che e tantos outros, temos que ressaltar a importância deste projeto. Se Cardi surgiu já com um trap diferente, que as pessoas chamavam pejorativamente de mumble, Whole Lotta Red é uma distanciação ainda maior, é um passo artístico vanguardista. Não há, na linhagem do hip hop, algo parecido com Whole Lotta Red. Para explicar melhor, vou fazer uma leve digressão no vídeo, e vou chamar isso de momento história. Se voltarmos para 1993, no lançamento do álbum Enter the 36 Chamber, temos um momento interessante para o hip hop. A Wu-Tang veio com estilos e uma temática completamente diferente da normal. O foco em artes marciais chinesas, as referências a samurais, os samples quase drumless de RZA, que misturava soul e rock dos anos 70 e tinha um som extremamente sujo. A Wu-Tang é um dos grupos mais importantes de todos os tempos, e cada artista individual deve ser escutado. Falamos de Ghostface Killah, Raekwon, Method Man, GZA, RZA, os trabalhos individuais são todos fantásticos. Agora, a obra mais vanguardista do grupo veio de Ol' Dirty Bastard, que era nomeado pelos integrantes ali como a alma do grupo, um espírito livre, fazia o que desse em sua cabeça, não só no som, mas como também em sua vida. ODB lança, em 95, um clássico supremo do hip hop, Return to the 36 Chambers, The Dirty Version. Aqui temos músicas em que o primeiro verso é rimado e o segundo é na verdade o primeiro de ponta cabeça. Temos músicas literalmente bêbadas. Outras em que ele canta e expressa sua alma. O álbum é um conjunto das múltiplas facetas de ODB, um indivíduo complexo, com gostos variados e uma originalidade criativa única. Nem todo mundo compreendeu esse projeto. As pessoas gostavam de Shimmy Shimmy Ya, Brooklyn Zoo, I'm the one man army ain't showing. I never been taken out. I keep MCs looking out. I drop signs like Crosby dropping babies. Enough to make a nigga go crazy. Mas pulavam o resto. Muitas pessoas gostaram de Sky, She my best friend, yeah, we not a couple. She a rock star, she a sex symbol. e I Love You, I Hate You. I'm thinking about dyeing my head red, just to look like a pattern red. I like all of my cups so dirty, I've been sipping that bloody man. Mas não aguentaram o barulho do resto de Whole Lotta Red. Para começarmos a falar do álbum, nos aprofundemos no time de produção. 3 produtores tiveram créditos em inúmeras faixas. Art Dealer, produtor, designer e videógrafo sul-coreano, que já havia trabalhado em Da Elite, tem 7 créditos. Out of Town, que depois trabalharia extensivamente com Ken Carson, tem 6 créditos.
Filthy, do coletivo Working on Dying, tem 6. E é sobre esse coletivo que quero me estender um pouco. Se nos situarmos em 2020, temos que falar sobre outro projeto, além de Whole Lotta Red, do parceiro de longa data de Cardi, que é outra estrela do hip hop e, tão importante quanto, um rockstar à altura de Cardi. Tô falando aqui de Lil Uzi Vert. Eternal Attack e depois seu Deluxe dominaram o ano de 2020. O primeiro contou com a produção de Brandon Finesse em inúmeras músicas, o segundo com Oogie Mane, ambos de Working on Dying. É o coletivo mais importante da década, que definiria o som de Yeat nos anos a seguirem. O som de Rage deve, direta e indiretamente, a produtores como Benny X, Filthy e Oogie Mane, que estavam expandindo a palheta sonora do hip hop desde 2019 e tiveram seu auge nessa década inteira. Voltando agora ao álbum, Ye fez a produção executiva junto com Matthew Williams, que na época era diretor da Givenchy e também foi o diretor artístico de Isos. O álbum começa energicamente, o grave estourado, a tag do Filthy, os sintetizadores agudos, o refrão repetido de Cardi, os ad-libs cada vez mais descontrolados. É uma forma icônica de começar esse projeto. A voz de Cardi flutua entre extremamente grave e aguda, indo de um tom que emula Future até a baby voice tão notória desse período. A segunda faixa, Go to the Moon, tem um feature de Kanye e serve como um contraponto à produção alucinada de Rockstar Made. Art Dealer terá uma dinâmica interessante nesse começo com Filthy, não que sua batida seja mais fraca, pois não é, mas é um pouco mais orquestral, com violinos e mais espaço na instrumentação. A transição no meio também é lendária. Go to the moon, hey, go to the moon, go to the moon. Stop Breathing e Beno têm a mesma sintonia. Enquanto Stop Breathing se tornou uma canção para mosh pits no show de Cardi, Beno é mais melódica e lembra mais um pouco a época de Pierre do que o Rage de Filthy. Slayer tem mais relação com o senso melódico de Eternal Attack, que só um pouco até de videogame, com uma melodia alegre, um sample de vocal acelerado por trás. E é mais um ponto de descanso, depois de duas faixas pesadíssimas, carregadas, que foram Jump Out the House, uma faixa punk de 1 minuto e meio, e Metamorphosis, com o feat de Kid Cudi, extensa, com um som constante do grave distorcido, que se tornou a fórmula do Rage. New Tank tem uma das aberturas mais reconhecíveis de Whole Lotta Red, que por sinal é um ponto fortíssimo do projeto. Cada música tem uma abertura distinta, te coloca num novo ambiente. Falando de abertura, eu acho que a mais lendária desse álbum é de Vamp Anthem, que utiliza de órgãos, geralmente utilizados em filmes de vampiro, para transpor essa energia ao projeto. A temática de vampiro é a principal daqui. A vida noturna, o hedonismo, as drogas, tudo foi julgado por muitos como superficial. As pessoas se cansavam da repetição nas letras, da falta até de letras, e do quão ignorante Cardi conseguiu ser aqui. Mas isso também trouxe muita força, conceitual e coesiva. O que antes era chamado de mumble, agora se aprofundou ainda mais na contorção de sílabas, na invenção de uma nova linguagem, com gírias e ortografia própria, uma moda e uma atitude muito autêntica. Cardi, em 2020, estabeleceu uma estética que a geração mais nova consumiria e faria sua. Talvez seja essa a discordância. O som era muito alternativo. O trap da era do SoundCloud já havia passado. As estrelas desse período já perdiam seu brilho. O rap mainstream estava num lugar ainda pior do que está hoje em dia. Cardi foi um dos artistas a se manter inovando, quebrando barreiras para os próximos que o seguiriam. O mesmo pode ser falado sobre Westside Gunn
Eminem, a Griselda, The Alchemist, Earl Sweatshirt. Mas quando falamos de qualidade, a maioria do público tem uma ideia pré-concebida, rasa, que não aceita verdadeiras experimentações, e é por isso que muitos regurgitaram esse álbum. Sky é, até hoje, uma das melhores faixas da década. Não há ponto fraco, e não há um segundo gasto desnecessariamente. Can't trust no bitch. Can't trust these niggas. In love on my money. In love on my pistol. In love on my bitch. I think she my bitch. Eu acho que em sua totalidade, Colora Red vai ser lembrado daqui a décadas como um dos projetos mais importantes do hip hop. Mesmo que muitas pessoas não considerem o hip hop e queiram engendrá-lo no punk ou até em estéticas mais de rock, eu acho que na verdade ele permanece como rap, permanece dentro desse espaço que não deixa de crescer e expandir sonora e esteticamente. Playboi Carti segue até hoje como a maior estrela do hip hop, influenciando meio mundo, inclusive inúmeros artistas brasileiros, e também fomentando a criatividade e a originalidade que crescem nesse século. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Aqui é o Bruno do Toda Dúvida. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem qual que eu devo fazer de próximo. Muito obrigado, até mais.